Meus irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 16. Aleluia. Cada dia mais dá para ver que o espaço não dá mais, né, pastor? Graças a Deus. O negócio tá ficando bom. Jardim só é bonito, né, Moira? Quando tem bastante flor. E o jardim aqui tá ficando bonito. Meus irmãos, quantos acharam Lucas capítulo 16? Diga amém. Amém. A versão que eu quero usar esta noite é a versão NVI. E atente a partir do versículo de número 19. Do capítulo 16 de Lucas, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje a respeito de que o céu existe. Amém? Eu estava há uns dias atrás conversando com o pastor sobre umas coisas que eu estava conversando com meus filhos, e dentro disso eu estava com meus filhos sobre a existência do inferno, sobre as tomadas de decisões deles. E o pastor me mandou: então você vai pregar algo sobre isso no culto. Eu disse amém. Então, como o pastor manda, eu obedeço. Agora, observe que não é tão simples você pegar um texto bíblico e simplesmente pegar e começar a aplicar. Não é tão simples. Primeiro, porque nós estamos falando de parábola. Nós estamos falando de algo que Jesus falou como uma parábola para as pessoas. Quando eu vou procurar entender a Bíblia, eu tenho que procurar achar o que ela de fato está querendo falar para mim, e não o que eu quero extrair daquilo que a minha cabeça está querendo me levar. Quando eu paro para olhar isso, eu tenho que entender que a Bíblia existe linguagem figuradas, que ela vai deixar, a própria Bíblia vai explicar a Bíblia. Nada do que a Bíblia diz vai ficar oculto para a gente. Só que, quando eu vou pregar, eu tenho que fazer uma exegese de texto, porque eu tenho que aplicar da maneira sadia para vocês.
Então, quando eu vou fazer a exegese, existem alguns princípios gramaticais. Eu nunca fui bom de português. Eu passava ali, na rapa. Deu para passar, está valendo. Mas com o tempo a gente vai ter que entender que existem algumas coisas que você tem que seguir uma linha. E, por exemplo, dentro desse princípio, a Bíblia, ela divide-se em vários gêneros literários. Porque Deus procurou de todas as formas se comunique, o meu pai, isso, obrigado. Vocês são uma bênção. Ele procurou todo jeito de falar com as pessoas. E nisso, dentro da Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não só versículos isolados, você vai encontrar gêneros narrativos, legislativos, que são as leis. Você vai encontrar a sapiência, que é princípio de sabedoria, por exemplo, as palavras de Salomão, provérbios e aí vai. Os termos proféticos e os cânticos, que são as canções, aquelas coisas todas. Dentro desse aspecto, a Bíblia ela tem algumas coisas bem interessantes que Deus procurou falar com a igreja, ou melhor, com as pessoas. Dentro disso está a genealogia, as crônicas, leis de todos os tipos, poesia, dramas, e Jesus Cristo veio com as parábolas. Quando eu vou ler a Bíblia de forma literal, a definição para isto é que a interpretação é a seguinte: conforme a letra do texto. Como o texto está dizendo, está sujeito ao rigor das palavras. Eu não posso alterar nada do que o texto está dizendo. Jesus mesmo alertou sobre isso. Não acrescente nenhum I ou um J. Diga o que está no texto, como o texto muito bem está dizendo. Agora, existe um sistema de interpretação que muitas pessoas da linha teológica de pensamento aceitam, que é a forma de tempos e épocas. Porque eu não posso aplicar coisas que já aconteceu para os dias de hoje. Existem profecias que é para o povo de Israel, não é para os gentios e os cristãos. Então, não posso aplicar a mim. Está na Bíblia, mas foi direcionada ao público. Tem profecias ou algo que já aconteceu, não pode, não vai repetir. E tem coisas que ainda vai acontecer, eu não posso dizer que já aconteceu. Entenda tudo isso para que você entenda o que eu vou pregar a partir de então. Quando eu vou estudar tempo e épocas, aí eu vou estudar também figuras de linguagem. Aí eu vou, dentro da figura de linguagem, existem alguns mecanismos que a gente precisa atentar, que é a linguagem metafórica, essa linguagem aqui eu tenho que falar bem devagar, porque senão não vai. Metonímia, existe a linguagem, essa aqui é pior ainda, sinedoque, hipérbole, irônica, presopopeia, antropomorfismo e, por fim, a parábola. O que é a parábola? A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogia. Quando eu vou estudar parábola, existem regras. Para que eu entenda as regras da parábola de interpretação, a primeira é: todos os termos devem ser interpretados. Todos os termos. Eu não posso olhar só para alguns. A segunda é: devemos procurar o ponto central daquela parábola. A terceira, deve-se conhecer a interpretação dos símbolos quando houver dentro da parábola. A quarta, prestar atenção no início até o fim da parábola. A quinta, os passos mais obscuros interpretam-se pelos mais claros. Quando eu não consigo entender no início, no meio, no fim, vai estar explicado. Eu vou entender a parábola. E a sexta, em certos casos, um termo pode se aplicar em várias modalidades. Porque existem parábolas que elas são fechadas. Eu não posso abrir para outras questões, mas existem parábolas que elas são mais abertas.
Dentro da Bíblia, ou melhor, nos evangelhos, existem 42 tipos de parábolas. Dentro do evangelho, existem 42 parábolas. Quantas parábolas existem no evangelho, irmãos? 42. Só no evangelho de Lucas contém 15 parábolas. Só no evangelho de Lucas. Então, quando a gente vai olhar para essa parábola, e agora eu vou falar sobre ela em questão, a gente vai observar 3 personagens que é descrito. Primeiro, o rico, que não foi dado o nome, não foi mencionado. Segundo, o rapaz pobre, miserável, doente, mas foi dado o nome de Lázaro. E aparece um terceiro personagem chamado Pai Abraão. Agora, quando nós vamos olhar isso aqui, nos ensina logo de cara 2 princípios. 2 princípios. O texto nos afirma que, primeiro, os status e reconhecimento social deste presente século não são critérios de avaliação para a recompensa celestial. Isso não quer dizer que eu vou viver em pobreza para ser salvo? Não, de forma alguma. Mas o que a gente vive na terra não é parâmetro daquilo que nós vamos viver na glória quando Cristo vier nos buscar. Ontem, aqui nós falamos a respeito sobre o arrebatamento da igreja. Porque quem não veio para a vigília ontem, irmão, perdeu. Porque foi bom demais. E nós abordamos alguns princípios sobre o arrebatamento. E uma das falas era essa, que aquilo que a gente tem aqui na terra, nada vai se comparar daquilo que nós vamos ter na glória com Cristo Jesus. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, os meus status sociais não me garante ir para o céu. E também na contrapartida, a pobreza, a miséria, também não me garante ir para o céu. O que me garante ir para o céu e não ir para o inferno é eu ter uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento fiel com Ele. É isso que vai me garantir ir morar no céu com Ele. Agora, se eu tenho posses, tenho status, tenho reconhecimento e não sei lidar com isto, e isto me domina, irmão, é fadado ir para o inferno. E deixa eu lhe dizer, o inferno existe. O inferno é real. A segunda lição é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revestido na era vindoura. Hoje é que dia do mês? 17, né? 17 do mês de setembro do ano de 2023. As nossas decisões de ir para o céu ou ir para o inferno são tomadas hoje. Porque o que a gente pratica hoje, no dia a dia, é aquilo que determina a minha vida. É aquilo que determina meus passos futuros. Então, da maneira que eu ando hoje, se eu ando em santidade, em retidão com o Senhor, seguindo princípios bíblicos, em obediência a Ele, não tem erro. A gente vai para o céu quem anda desse jeito. Agora, se eu tenho uma vida, como diz lá no Nordeste, desmantelada, fazendo o que quer, o que dá na telha, faz o seu bel prazer, não tem outro caminho. É o inferno que a pessoa está indo. E o inferno é real. O inferno é real. Só para você não dormir, diga após mim, o inferno é real. Pronto, aí você já não vai dormir agora. Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para nos ensinar o caminho para o céu. Observe, Jesus veio do céu para a terra para nos ensinar o caminho para o céu. Só que, nesse interim, ele não poderia deixar de falar do inferno.
Quem mais falou do inferno foi Jesus, acompanhado de Paulo e de Pedro. Mas por que Jesus quis mostrar que existe o céu e existe o inferno? Porque se ele só fala do céu, ele estaria enganando as pessoas. Isso não seria amor, seria prisão. Só está condicionado ao caminho. Mas Jesus chegou e disse, existe 2 caminhos. Aquilo que você fizer, aquilo que você decidir fazer, que é sua vontade, é sua liberdade, é seu livre-arbítrio, é isso que vai determinar para que lado do caminho você vai seguir. Olha só o que está escrito em João, capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia. Hoje a gente vai usar bastante Bíblia. Ontem eu já usei um bocado, hoje a gente vai usar mais ainda. João, capítulo 6, versículo 34 a 40. Que diz assim, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. E eu não perca nenhum do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Olha a intenção de Jesus Cristo. É salvar a todo mundo. A intenção de Jesus é que todo mundo seja salvo. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai ser salvo. O sacrifício de Cristo foi por todos. O sangue de Cristo foi por todos. Tudo que Cristo fez foi por mim, por você e por todo mundo. Agora, o princípio disto é crer. Acreditar. E se tem uma coisa que está inserido num ser humano, é a fé. Agora, naquilo que deposita a fé, é que está a questão. Quantas pessoas já ouviram a pregação evangelística dizendo Jesus salva, Jesus cura, e para ele nem entra no ouvido, porque ele não dá crédito. Mas se ele vê uma festa mundana de qualquer aparelhagem, a fé dele é depositada e ele vai com alegria. Ele deposita a sua fé e Jesus respeita isso. Só que isso não impede dele anunciar o céu e o inferno. Porque a decisão é sua de ir para o céu ou ir para o inferno. Diga para o seu irmão, a decisão é sua. Hoje eu vou fazer muito ensaio para você não dormir. Aí, quando a gente olha esse texto, a gente só tem uma ideia. É de que quem acredita em Deus vai para o céu. E quem não acredita em Deus, vai para onde, irmão? Vai para o inferno. Deixa eu lhe falar, não tem essa de purgatório. Não tem essa de indulgência. Não tem essa de alívio. Estado. É céu ou inferno. E ponto, acabou. Então, se eu não obedeço a Deus, eu vou para o inferno. Quando eu olho para isso, eu observo o que Paulo vai dizer aos irmãos de Filipe, no capítulo 1, versículo 23. Paulo diz a eles, dizendo assim, irmãos, que pós a morte, os crentes estejam com Cristo. Ele está dizendo, é melhor que em todos os momentos da vida, você esteja com Cristo. Porque a gente nunca sabe, irmão, o nosso dia de amanhã. Jesus disse, nós temos que atentar para o dia de hoje, porque o dia de amanhã não pertence a mim nem a você.
A minha avó, ela morreu de infarto fulminante, numa segunda de manhã. A gente encontrou ela num domingo, se eu não me engano, dias próximos. E ela estava de manhã, por volta de 7 horas da manhã, tomando café. E ela foi cortar o pão, a faca caiu no chão. No que ela foi apanhar a faca, deu infarto e ela faleceu. Não dá tempo da gente chegar e procurar, pastor, eu preciso me reconciliar. Não dá tempo de chegar para a esposa ou para o esposo e dizer assim, eu preciso te pedir perdão. Não dá tempo de chegar para os filhos e pedir perdão. Não dá tempo. Porque são os atos que determinam os teus passos. Ninguém sai daqui e vai para lá à toa, vai porque quer. E os seus passos é que determina o seu futuro. Agora, quando a gente vai entender o que a Bíblia fala ou ensina sobre o inferno. Primeiro, o inferno não é a morada de Satanás. Quando a Bíblia começa a ensinar sobre o inferno, começa dizendo que não é a morada de Satanás, foi um lugar criado para punição e não para a morada. Observe o que está escrito em Efésios capítulo 22, olha, Efésios 2, versículo 2, Efésios 2, versículo 2, nos quais costumávamos viver, quando seguia o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olhe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olhe o que está escrito em João, capítulo 12, versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O diabo, ele está onde, irmão? Me diga, por favor. Aonde, irmão Érico? Neste mundo. Ele está aqui nessa terra. Ele está tentando de todas as maneiras desviar os salvos da glória de Cristo Jesus. Só que o bom é que a Bíblia nos garante é que Ele está ao nosso derredor. Ele pode ser o Senhor deste mundo, mas da minha vida é o Senhor Jesus de Nazaré. E eu vou ter que usar esse exemplo. Parece isso aqui, ó. Lá ele é Senhor. Mas aqui, glória, acho que você não entendeu. Lá, depois dessa parede, ele é Senhor. Mas aqui dentro, quem reina é Jesus de Nazaré nas nossas vidas. Irmãos, quando a gente vai estudar sobre o inferno, a gente vai ter que olhar sobre as expressões originais. E a palavra inferno, na Bíblia, só existe uma colocação. Só uma. O restante é tudo nas línguas originais, porém, vai dar no mesmo. A primeira palavra, que ela é traduzida do hebraico, chamada Sheol, ou do grego, Hades. Ambas têm o mesmo significado, ou seja, lugar dos mortos, lugar de tormenta, lugar de sofrimento, lugar de sofrimento eterno. Vai dar na mesma linha. Existe ainda outras duas palavras oriundas do grego, que é tártaro, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Pedro vai dizer: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
Já a palavra gena, que nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Isso aqui, para que você não fique confuso, é após o grande julgamento, quando Deus distribuir cada sentença dos atos, bons e ruins, porque assim como no céu haverá galardão para as pessoas que praticaram coisas boas na terra, e haverá galardão a mais para uns e para outros, no inferno também haverá punição maior para uns e para outros. Por exemplo, a minha função como falador do Evangelho, e eu sou muito criticado, irmão, porque eu sou atacado direto, porque há um grupo que diz que eu falo demais. Mas eu não ouço esse grupo. Eu fico esse grupo aqui, mais calado. A nossa função é pregar o Evangelho. E o Evangelho puro. Se eu pregar o Evangelho da maneira que eu quero, e principalmente errado, a punição para mim é muito maior do que para você. Agora, também porque eu dou a cara a tapa de chegar aqui, pregar o Evangelho, eu também vou ganhar um negócio a mais. Por isso que é bom trabalhar na obra do Senhor. Ser crente, você está aqui sentado, adorando, batendo palma, louvando a Deus, sendo fiel, dizimista e tudo mais. É bom, maravilhoso. Melhor ainda é você chegar, pastor, o que é que eu posso fazer? No que eu posso contribuir? No que eu posso cooperar? Tem alguma coisa para fazer? Se não tiver, invente. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Porque, irmão, eu quero a minha coroa cheia de pedras. Se você entendesse o que é isso aqui, quando Jesus chegar e dizer assim, olha, pega isso aqui, é para você. Essa bênção é para você, porque você fez isso aqui com fidelidade. É a coisa mais linda do mundo. Agora, para que eu não me perca, porque parece que é só eu quando eu prego, esse relógio vai mais rápido. O inferno é um lugar de tormenta criado para punir Satanás e seus seguidores. E agora isso aqui eu acho espetacular. Primeiro, o inferno foi feito para punir Satanás e todo mundo que seguiu. Já existe uma turma pronta. Já estão guardados ali. Já estão no camburão. Não tem como sair. Mas quem seguiu ele vai para a punição no inferno. E acima de tudo, Deus criou o inferno para destruir por vez de todas o pecado. Porque agora, irmão, a gente vai viver com Cristo. E como ontem foi falado, nosso corpo transformado, nós não teremos mais esse negócio de correr, porque a gente agora vai correr para Cristo, porque a gente vai estar vivendo com Cristo, e tudo vai ser uma glória de Deus na nossa vida. Agora atente, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, pois Ele enviou seu Filho. Agora, Ele quer que a gente viva em santidade. Ele quer que nós tenhamos uma vida eterna com Ele e que nós não sejamos condenados ao inferno. A Bíblia ela vai descrever com detalhes onde e como será o inferno. Ou melhor, a Bíblia, eu já ia falar errado. A Bíblia não descreve com detalhes onde e como será o inferno. Certo? Mas relata com clareza que será um lugar de grande sofrimento. E, acima de tudo, bem distante de Deus. Bem distante. Algumas características relacionadas ao inferno, de acordo com alguns textos bíblicos. Primeiro, ele é um lugar de castigo e ausência de Deus. 2 Tessalonicenses, sabe a sua Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: eles sofrerão a pena
de destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Olha só o que o texto está dizendo. Viver no inferno não vai ser bom. Porque a gente vivendo hoje, com os anjos para nos servirem, com a presença do Espírito Santo conosco, com Jesus nos guardando do céu e Deus, a gente já sofre ou não sofre? Porque se você falar que não sofre, irmão, eu vou pedir que você escreva um livro e me dê para eu ler. Porque não tem esse ser humano que não sofra. Agora imagina sem Deus. Não tem como eu suportar isto. Segundo, haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 2 diz assim: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão, essa palavra ranger de dentes é aquela mesma situação quando você está naquela dor que você não suporta mais. Como que, sei lá, uma dor. Que você tenta prender os dentes. Mas aquela dor não vai passar. Você pode ranger os dentes, lamber os beiços, o que for. Quem estiver no inferno passará por isso. Estará lamentando, estará chorando, estará sofrendo. Porque haverá um sofrimento comparado ao fogo que nunca se apaga. A Bíblia fala disso. É comparado ao sofrimento de fogo que nunca se apaga. Eu sei que alguns aqui já foram queimados. Quer seja na churrasqueira ou no ferro, como eu muitas vezes já fui. E é uma dor enorme. Imagina essa dor sendo eterna. O resto da vida. Porque hoje tudo a gente calcula por anos, né? Até 12 anos é adolescente, 14 por aí. Depois daí já entra para pré-juventude. Aí vão dizer que tal idade é para aquele setor, tal idade é para aquele setor. Ano que vem eu faço isso na faculdade, eu me formo naquilo. A gente vai sempre calculando. Por idade, por tempo. Por exemplo, muita gente não conseguiu ler a Bíblia toda esse ano. Mas vai chegar no final do ano a falsa promessa. Senhor, mas ano que vem, a partir de janeiro eu começo. Se não começou esse ano, no início do ano, quem me garante ou você se garante que vai começar ano que vem? Agora, imagina isso, o resto, ali, ó, seguindo, sem fim, a mesma roda, só sofrimento. Só choro, só arrependimento. De quantas palavras do Evangelho você ouviu? Quantas recomendações de você voltar para a casa do Senhor você ouviu? Quantas mensagens dizendo arrepende-te dos teus pecados você ouviu? Aí você vai ficar lá. Eu poderia ter aceitado. Eu poderia ter ouvido. Eu poderia ter me reconciliado. Eu poderia ter feito melhor. Aí entra aquele ditado. Leite derramado não se chora mais. Agora é o resto da vida. É a eternidade. A Bíblia fala que o inferno é real, como o céu também é real. E não é algo metafórico. Não é só um exemplo. Existe. Podem falar o que quiser, inventar podcast, canal no YouTube, na televisão, dizer, não existe, isso aí é coisa dos doidos dos crentes. Eu prefiro ser doido e acreditar em algo que é certo, do que ser inteligente e acreditar em algo que não existe. Porque se a Bíblia diz que o céu existe, o inferno também, eu estou com a palavra do Senhor.
Mas aí, aqueles mais, digamos assim, eu estou procurando aqui uma palavra para não ofender, mais romântico, né? Mas mimimi. Aí vai te perguntar, mas como que Deus é amoroso e pode permitir isso? Daquele que ele diz que é filho dele, que ele ama, que ele deu seu filho por todos, como é que ele vai permitir que ele vá para o inferno? Aleluia! Deus permite a existência do inferno porque, primeiro, ele é justo. Porque se eu não estou sabendo que o inferno existe, e eu passo a viver uma vida pecaminosa e no fim eu vou para o inferno, aí eu poderia dizer, ele não me falou. Ninguém falou para mim. Mas se tem uma coisa que nosso Deus é, irmão, é justo. Aleluia. Nosso Deus é justo. Aleluia. Eu estou repetindo isso aqui porque você precisa entender. Deus é justo. Deus, ele não é comprado. Deus não é barganhado. Deus não é negociado. Deus é justo. Há um ditado no Nordeste que diz assim, prego batido e ponta virada. Eu por muito tempo não entendia isso, porque eu também nunca fui um marceneiro dos bons. Mas eu sempre fui muito assim de tapear na época, do meu pai. E meu pai resolveu construir uma casa enorme, então ele só vivia nos pregos, nas madeiras, só vivia nos pregos. Quando o prego não entrava, aí o que eu fazia? Olhava para um lado para o outro e virava o prego. E tac, 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 até ficar lisinho. E quem já tentou tirar um prego assim sabe que é difícil. Imagina Deus que não tem como ser negociado com ele valores. Porque o que está na Bíblia não se negocia. Ou eu ando seguindo os caminhos da palavra do Senhor para ir para o céu, porque se eu não seguir este caminho, irmão, não tem outro caminho para você. Ou para quem fizer o contrário do que a palavra diz. É inferno e pronto, acabou. Quando eu falo que Deus é amor, eu falo no quesito como João mesmo fala na epístola universal dele, capítulo 4, versículo 8, que diz que enviou o seu Filho para nos salvar do inferno e restaurar o nosso relacionamento com Deus. Porque, como Paulo diz, o que fez separação entre o homem e Deus foi o estado pecaminoso, o pecado que introduziu em nós. Aí Deus não aguenta viver longe de mim e de você. Porque, irmão, se você entendesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus ama a gente, porque aquilo que a gente faz aqui, pregar o evangelho, glorificar a Ele, ir para a rua, tomar uma cara de todo, ou até ver pedrada, como muita gente já levou, os anjos queriam isso. E Deus disse, não, eu vou dar um jeito, eu vou achar um caminho, e eu vou mandar o meu filho, porque ele vai restaurar esta aliança. Aleluia! E hoje, irmão, a gente não vive mais sob o domínio do pecado. Hoje a gente vive sob o domínio da liberdade de cultuar a Deus. Por isso que você está aqui, ninguém vai te obrigar a levantar a mão, ficar de pé, pular, correr, ninguém vai te obrigar. Alguns podem até te incentivar, mas a liberdade é sua de fazer aquilo que você quer, porque você é livre. Aleluia. Essa é a forma de Deus nos amar. Enviando seu Filho para nos falar a verdade. Porque a verdade ela tem que ser dita. Não é a que doa a quem doer. É ajude a quem precisa de ajuda. Porque eu nunca entendi esse negócio de contar uma mentirinha para ajudar as pessoas. Não é fácil. Se dias eu estava conversando com uma pessoa e ela entrou num assunto
E eu disse, meu Deus, obrigado. Há tempo eu estava querendo essa oportunidade, porque eu preciso falar isso para você. Porque a verdade tem que ser dita, mas porém, entretanto, todavia, há tempo para tudo. Você tem uma família complicada, pai, mãe, irmãos, parentes desviados, afastados do caminho do Senhor, praticando qualquer tipo de vida. Você quer falar, amém, mas há tempo. Você pregar para alguém que naquele momento está furioso, não adianta, mas peça para Deus, um momento vai acontecer na sua vida. Eu tenho um amigo meu na Paraíba, cantor, a mãe dele é macumbeira, essas mães de terreiro, essas coisas tal. Uma das mais famosas de Campina Grande. E ele é um cantor que é uma bênção. Louva a Deus de um jeito tremendo. E uma vez, olha, o que eu já tentei falar para minha mãe sobre Deus, só que quando eu começo, ela me expulsa, ela briga comigo, passou de meses sem falar comigo. Eu disse, você já parou para pedir a Deus essa oportunidade dela estar com o coração quebrantado, liberta de demônios para te ouvir? Ele disse, não. Eu disse, então peça para Deus. Ele foi orar ao Senhor. Muito tempo depois a gente se encontrou, porque ele foi morar muito longe. E quando ele se encontrou, ele foi falar para mim e disse, Jacques, obrigado pelo teu conselho, porque eu passei uma semana pedindo a Deus. No domingo que eu fui para Campina Grande, a minha mãe estava com uma dor muito grande nas costas. Pedi para os orixás, nenhum fez nada. Só que aí quando eu cheguei, se graças a Deus você chegou, peça para o teu Deus, para Ele aliviar minha dor. Aleluia. Você não entendeu isso aqui não? Porque se você entendesse, você tinha dado glória muito alto. Aí ele disse, amém, mãe, eu vou orar, mas antes eu preciso falar do amor de Deus para você. Irmão, Deus vai criar oportunidade em coração de todo mundo que você quiser. Mas há tempo para tudo. Não saia toda hora falando babá. Não, há um momento próprio para isso. Teve pessoas de eu procurar conversar e eu não consegui, porque muita gente, aquilo todo, assuntos delicados, e no momento do nada a gente está isolado. Eita, é agora. Daqui você não sabe, porque só está nós dois aqui. Há um momento para tudo. O que importa é que a gente anuncie o amor de Deus a todas as pessoas. E hoje há muitos meios da gente fazer isso. Hoje há muitos mecanismos para a gente fazer isso. Distribuir literatura, sair em carreata, para fazer culto ao ar livre nos campos. Funciona, eu acredito. Existem outros mecanismos também eficazes que as gerações foram criando para a gente continuar propagando o amor de Deus às pessoas. Porque o meu dever e o teu dever é anunciar o Evangelho. É fazer o id do Senhor. Ontem o irmão Esaú, com muita propriedade, falou sobre isso, que o nosso dever é anunciar o id do Senhor. E deixa eu te falar, colocar um adesivo na traseira do carro, dizer Jesus te ama, dizer que isso aí é o id do Senhor, eu digo que isso aí é uma terceirização da tua obrigação. Porque aquilo que o caba faz, ele faz com a mão na massa. Eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho, então prego o Evangelho. Ontem, sábado, estava com uma moça fazendo umas entregas, e ela perguntou para mim, você é da mesma igreja do patrão? Eu disse, não, sou de outra igreja. Da mesma fé. Essa qual igreja? Esse Verbo da Vida. Essa Verbo da Vida eu nunca ouvi falar. Tem aqui, eu disse, não, em templo ainda, só em Ananindeua. Mas aqui a gente tem um grupo que se reúne todas as quarta-feiras, lá no Estrela. Essa é a fé da minha mãe. Eu disse, certinho para você. Mas por quê? Se você vai na sua mãe, calma, não se empolgue não. Vá na sua mãe, toma aquela sopa e já fica na reunião. Aí disse, pronto, eu vou lá um dia. Ontem a gente estava aqui, apareceu do nada ali, 3 jovens ali. Aí meu filho estava próximo ali, eu disse, atenda o pessoal. Aí ele abriu, aí a moça perguntou o dia de culto, como ele não sabia falar muito bem. Aí ela viu o papelzinho ali, aí foi tirar foto.
Como eles ficaram muito tempo, aí entra a minha parte. Aí eu me levantei e fui lá. Me apresentei a eles, perguntei de onde eles eram, para onde estavam indo. Eu disse, olha, como era jovem, eu não podia perder a oportunidade. Daqui a pouco vai ter uma vigília, 10 horas aqui só de jovem. Vai ser um negócio poderoso, vai ser bom demais para a vida de vocês. Aí um jovem está no meio, disse assim, vigia, eu gosto demais. Eu disse, imagina a presença daquele que vai estar aqui. Aí pronto, eu vou ali e volto. Não vier, o problema é deles, mas eu fiz a minha parte. E é isso que a gente tem que tomar. Quem vai para o inferno? Só vai para o inferno aqueles que não querem estar com Deus. A escolha é de cada um. Se alguém não quer mesmo passar a eternidade com Deus, então não passará. Deus vai respeitar essa sua escolha. Deus vai respeitar. Eu tenho um tio que ele acho que eu já contei aqui. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Se eu contei, vocês me perdoem, porque a minha mente também não é tão boa. Meu tio é transexual. Primeiro transexual em Belém a transferir o seu nome de Jorge para Georgette. Ele teve um incidente com um dirigente aos 14 anos de idade. Porque ele já tinha um jeito meio afeminado. Mas por causa das orações da minha avó e da minha mãe, ele permanecia na igreja e caminhando para os princípios da palavra. Homem baseado no Espírito Santo, trabalhador na igreja. E na igreja que ele participava, ele fazia de tudo. E o secretário é o que mais anda na igreja. Então ele saiu de um departamento para pegar os avisos, para ir para o outro departamento pegar os avisos, para depois trazer para o pastor para entregar os avisos. E no que ele fez esse translado, que ele já tinha feito outras vezes, o pastor mandou ele se sentar e chamou ele de viado. Não vigiou. O meu tio pegou aquela palavra no coração e disse, eu não ia ser, mas por causa da sua palavra, eu vou ser a partir de hoje. E o meu tio não quis negócio com ninguém. Eu convidei ele para o meu casamento. Ele sempre foi muito apegado a mim e eu a ele, eu gosto demais dele. Só que porque era numa igreja, ele não quis ir. E uma vez eu conversando com ele, disse, tio, o senhor sabe que no caminho que o senhor está, o senhor vai para o inferno. Ele disse, meu filho, infelizmente, o titio vai para o inferno. Porque eu tomei essa decisão para a minha vida. Eu tenho orado por ele, no que pouco eu consigo falar com ele, porque ele não atende a gente. Eu tenho que explicar para ele, Jesus me ama. Mas todas as vezes ele fala a mesma coisa. Eu estou com o diabo. Eu vou para o inferno. Embora eu não queira, mas eu tenho que respeitar a decisão dele. Por quê? Porque Deus respeita a decisão das pessoas. É por isso que Deus colocou os dois caminhos, céu e inferno. E você vai para onde quiser. A passagem está sendo vendida. Pega um avião ou pega o camburão. Essa foi bacana. Porque fica a seu critério. Ninguém é obrigado a fazer o que o outro faz. Mas se você quer ir para o céu, tem que fazer aquilo que alguém que está indo para o céu. O que ele está fazendo é o que você tem que fazer. E é isso que a Bíblia deixa claro. A liberdade de escolha. Agora, quando eu vejo isso, então a Bíblia vai dizer, ele não passará, mas Deus já avisou. Com isto, com respeito ao sofrimento eterno no inferno, separado dele. Depois, Deus não esconde a verdade de ninguém. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha para mim, Emily. Apocalipse 21, você é ligeira demais, viu? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, o lugar deles será onde, irmão? Esse lago aqui é inferno. Porque a palavra que é uma vida de pecado.
só levará a um lugar, o inferno. E olha o que termina o versículo. Fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E agora daí, irmão, como diz um ditado agora que está sendo dito aí, é só ladeira abaixo. Então pense bem. Pense bem. Você sai daqui hoje pensando. Você sai daqui hoje meditando sobre o céu e sobre o inferno. E eu zelo muito por tua alma. Deus sabe quanto eu amo cada um aqui. Por vezes eu não sei nem o nome direito. Mas eu sempre tenho orado pela nossa igreja de Ananindeua. Porque assim como o nosso pastor, que eu tenho conhecido o pastor com cuidado. E o pastor a gente tem visto, quem convive mais com ele, o cuidado que ele tem com esta igreja. Que eu sou uma pessoa muito assim, muito avoada. Eu gosto de negócio ligeiro. E o pastor é o freio. Ele chegou para mim e tá, pastor, não dê corda não. Não dê corda não. Mas aí toda vez chega o freio. E eu tenho visto o cuidado do pastor com esta igreja. Por isso que eu sempre tenho orado e digo para vocês, ore pelo pastor de vocês. Porque pastor que cuida de ovelhas, hoje, são poucos.